Seja bem-vindo, Gataz, tudo bom? Oi, Kátia, bom falar com você. Oi, Rico. Oi, Daniel. Bem. Tudo Grande bem, doutor? Gataz. Bom Tá andando dia. de skate ainda, doutor? Olha, me pegaram de calça curta agora. Na verdade, eu estava correndo agora com a turma do clube. Aí Ah, eu cheguei e falaram, dá para antecipar um pouco a conversa? Eu falei, nossa, antes do pra banho. já. Eu tava, na verdade, a Giovana, acho que é ela que me ligou, Isso é. não me pegou nem de calça. Eu ia falar que ela me pegou de calça curta, ela me pegou até sem calça, mas tudo bem. Ainda bem que você está sentado, só não esqueça, Não não levante, levante. É a única coisa que eu tenho a lhe Opa! dizer. Agora, Gataz, quando a gente fala em infarto, a gente muitas vezes pensa só no problema, que é o infarto, que enfim, é a pessoa que já infartou. Mas o que que a gente podia começar falando já, explicando o que que acontece com o coração, para se dizer que a pessoa está, de fato, tendo um infarto? Kátia, o infarto do miocárdio, porque você pode ter infarto em vários lugares. Eu tenho um paciente outro dia com Covid que teve um infarto pulmonar. O que Puxa. aconteceu? A artéria que alimenta o pulmão entupiu. E o tecido que estava sendo alimentado por aquela artéria infartou. Então, Aham. infartar é gangrenar, necrosar, morrer o tecido. Então, infarto quer dizer que o tecido está morrendo por falta de oxigênio, por falta de sangue. Então, infartar é que uma artéria entupiu que estava levando lá. Por exemplo, a gente chama de AVC isquêmico o infarto cerebral. Então, o infarto do miocárdio, que é que você está se referindo, é o entupimento da artéria coronária. E por que acontece isso? Primeiro, às vezes pelo tempo. Sim. A pessoa tem 80 anos de idade, deu tempo de entupir a artéria. Então, entupiu pelo tempo a artéria e aí ela fecha 100%, dá o infarto. Agora, quando a gente fala em hereditariedade, para o infarto também conta bastante, né? Então, é outra coisa super importante, né? A gente tem os 5 fatores de riscos clássicos, depois eu relembro, colesterol, cigarro, obesidade, mas a genética bate de 10. Só que o que é genética? É genética para infartar. É meu pai ou meu irmão, com menos de 55 anos de idade, entupiram coronária. Puxa Ou vida, muito fez ponte cedo. de safena, ou fez stent e tal. Não vale o vovô de 90 anos de idade ter tido infarto, a vovó com 90 ter tido infarto e eu falar que tem uma genética ruim. Não é isso. No caso do sexo feminino, é se a minha mãe ou se a minha irmã entupiu antes dos 65. Então, Tá. isso é uma genética ruim para entupir coronária. Chegou uma dúvida aqui do William, que é bem em cima do que a gente está falando. Ele pergunta se é mito que o infarto só dá em pessoas mais velhas. O infarto pode dar em pessoas mais novas também? Então, a gente tem um pequeno divisor de águas, que é assim, abaixo dos 35 anos de idade, não deu tempo de construir o entupimento numa coronária. Abaixo dos 35 anos de idade, o infarto é muito difícil de acontecer. É mais fácil a pessoa morrer por um defeito no coração que ela nasceu e nunca foi visto. Acima dos 35, já deu tempo de entupir uma coronária, tá? E Tá. aí, aproveitando a pergunta do William, lembra aquela história, Kátia, que o velhinho às vezes tem um infarto e não morre. Sim, E o sim. jovem de 43 anos de idade tem um infarto e morre. Por quê? Porque conforme vai entupindo as artérias no velhinho, ele vai arrumando alternativas, caminhos colaterais, caminhos alternativos. E quando fecha 100% a artéria, ele estava pronto. E no jovenzinho, fechou antes de ter alternativas, e aí o jovem acaba tendo infarto fatal. Agora, você falou em hereditariedade e falamos que hereditariedade conta e conta muito com o infarto, principalmente quem teve na família pessoas que tiveram um infarto 65 antes de 65 anos. Mas, por exemplo, você sabe é o meu histórico, enfim, você é meu médico também. A minha Sim. mãe teve colesterol altíssimo, quase 500. Meu pai tinha colesterol alto, a família inteira colesterol alto. Eu tinha um colesterol
até que um pouquinho alto, mas o meu bom colesterol era muito alto também. Aí eu te pergunto, você para mim, eu tomo remédio direitinho, do jeito que você me determinou. O medicamento, muitas vezes, as pessoas têm medo de tomar. Fala, mas, gente, eu não estou ainda num caso tão sério de colesterol alto para eu precisar de medicamento. Nesses casos que a gente tem famílias com colesterol alto demais ou que já tiveram um infarto, a gente tem que começar o quanto antes a tomar medicamento, né? Ótima pergunta que você fez, e isso daí acontece todo dia, Kátia. Eu tô com uma moça de 40 e poucos aninhos, que o pai dela faleceu aos 47 do coração, que ela tem um colesterol um pouco alto, mas a gente fez um ultrassom dela e ela já tinha placa numa artéria. Vixe. Placa é o início de um entupimento, tá? Tá. Então, e ela não quer tomar o remédio, porque ela não está sentindo nada. Ela falou, que tal mais para frente? Eu falei, você vai esperar a placa virar um pequeno entupimento para se tratar? E ela nem chegou a experimentar um comprimido. Não tomou porque nenhum. Os amigos falam, não, nem experimentou o remédio. O remédio para colesterol é estatina. Só um pouquinho mais. Para cada pessoa, o nível de colesterol é 1. Sim. Tá? Mesmo você tendo um HDL de 80, se você tiver um LDL de 160, vai ter que tratar. Agora, só lembrando, Então, gente, HDL, Dr. Gattas tem uma É o H de técnica honesto. que é honesto, que aí a gente não esquece. E o L de ladrão. Então, quando é o bom colesterol, é o H de honesto. E o ruim é o L de ladrão, né? É de ladrão e tem outras coisas que pode ser também, mas deixa só pelo ladrão, vamos deixar para não só ter no problemas. ladrão, Tá bom. Ô, Kátia, mas assim, lembrando o seguinte, quando o colesterol é muito alto, todo mundo vai ter que tratar. E o que é muito alto? LDL maior que 160. Não importa se seu HDL é 100. LDL maior que 160 vai entupir coronária. Então, Quando o LDL é muito... pode falar. Quando o LDL é muito baixo, menos de 70, ninguém vai ter que tomar remédio, entendeu? Entendi. Aí, entre 70 de LDL e 160, vai ter aquela pessoa. Se é diabético, tem que ter menos que 100, vai ter que tratar. O que as pessoas têm que entender é que o LDL você ganha do seu pai e da sua mãe, que é o teu caso. Você faz atividade física, tem uma boa alimentação, faz tudo direitinho, tem um colesterol ruim. É genético. Então, entendeu? Agora, mas o HDL, que é o bom colesterol, o meu, por exemplo, é 90, o que é difícil para mulheres que não chegam nem aos 60 muitas vezes. E aí, o meu colesterol ruim era um pouquinho alto. Mas o HDL, como você disse, ele não tem uma capacidade também de ajudar a evitar a formação de placas de gordura na artéria? Perfeito. Só que assim, a gente tem uma relação excelente. Seria no máximo 2 bandidos para um mocinho, ou seja, 2 LDL para um HDL. Esse seria. Mas quando você passa do LDL de 160 até para uma pessoa que nem você, super saudável, não fuma, não tem outros problemas, tem que tratar. Esse número de LDL acima de 160, quando eu estou em cima do muro, Kátia, vamos dizer que você está com 130 de LDL, que hoje a Sociedade de Cardiologia considera que acima de 130 você já deveria tratar. Isso que a sociedade considera. Mas você, com 140 e um HDL de 90, eu falo, não vou te tratar. Entendeu? Porque você compensa na matemática, a gente tem até uma fórmula na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia para fazer o cálculo de risco. Eu vou te contar um caso super bacana, quer dizer, coitada. Mas assim... Sim, bacana como exemplo, né? Ela tem 42 anos de idade e foi no meu consultório porque o colesterol, só o LDL, o ladrão dela, era 280. Nossa senhora, alto, hein? 280. E aí, o que aconteceu? Quando ela veio no meu consultório, ela estava virgem de tratamento, até porque ela queria engravidar, e na gravidez não pode tomar remédio de colesterol. Só que eu fiquei desesperado que ela nunca se tratou. Por quê? Porque ela está exposta a este fator de risco há 42 anos. Porque desde que ela nasceu, ela tem esse nível de colesterol. É como se a pessoa fumasse 20 cigarros por dia, desde o dia que nasceu até os 40 anos de idade. Dá para entupir tudo. Carótida com placa, coronária com placa. Por quê? Porque o colesterol é terrível.
tá? Então, assim, pessoal, os inimigos invisíveis é pressão, é colesterol, é diabetes. A gente não sente as doenças. Então, eu tenho que me antecipar. Eu vou no médico, se eu tenho um histórico de família, eu começo a tratar com 18 anos de idade. Quanto antes, melhor. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Gataz. Estão me ouvindo? Perfeito. Ah, tá, porque parecia que tinha travado aqui. Quando a gente fala em... Você falou desse caso dessa sua paciente, que desde que sempre ela teve um colesterol muito alto. Existem crianças hoje em dia com colesterol também altíssimo. Isso passa a ser uma genética, mais uma vez, ou isso ainda pode ser... E aí os males que a gente sabe de hoje em dia, o sedentarismo, a alimentação completamente inadequada, o que mais pesa? Kátia, no colesterol não tem conversa, é genética. É que nem a pessoa ter olho azul, olho verde, cabelo, não tem como escolher. E a gente trata as crianças quando elas têm já 11 anos de idade, a gente está tratando, porque é aquela história que eu falei, eu não vou esperar ela formar uma placa, um entupimento para tentar reverter. Isso daí, o que é legal das pessoas entenderem? A glicose, que é o açúcar no sangue. Se eu comer muita glicose, vai sobrar, vai virar triglicérides. Vai abaixar o HDL, que o triglicérides ele atrapalha o HDL. Então, assim, a glicose, o triglicérides, o HDL, eu posso mudar. O LDL eu ganhei de herança, se meu sangue é A, B ou O, e se eu tenho a genética para fazer colesterol ou não. Ponto. Não. E remédio é para ajudar. Pode ser que eu dou um remédio para uma pessoa e ele vai ter algum efeito colateral, mas no momento nós temos 7 famílias de remédio de colesterol. Se não der com um, os outros 6 você vai achar. Os benefícios são muito maiores do que os malefícios, porque quando se tem indicação ao medicamento, isso você sempre disse, quando o medicamento é bem indicado e bem acompanhado, então ele sempre vai ser pesado se você está tendo mais benefícios e se os riscos que porventura você pode correr na substituição do remédio, você já zera também, só tem o lado positivo, né, doutor Gataz? Eu vou te passar em números, é um pouco difícil às vezes de entender, mas eu vou tentar simplificar. Quando a gente faz um tratamento para pressão, eu acho no indivíduo, quantas pessoas eu preciso tratar para evitar uma morte? Então chama NNT, número necessário, né, para você evitar uma morte. No caso do colesterol, quando eu trato o colesterol, é o tratamento que eu preciso tratar menos pessoas para salvar uma. Entendeu? Então, assim, é muito custo efetivo. Então, muito Se você melhor. pega, às vezes, o diabetes, você não tem a mesma capacidade de proteger, de morrer, como você tem quando eu trato o colesterol. Então, muito mais fácil. Vamos pegar algumas dúvidas que surgiram aí pelo nosso WhatsApp, eu vi uma Danilo? pessoa falando de arritmia, Kátia. Eu já vou passar aqui para o YouTube. Vamos pegar só do nosso WhatsApp e a gente vai intercalando, tá, Gata? Espera um pouquinho. Qual tem aí? Olha, tem a do José Franco, do Grajaú. Bom dia, Kátia, doutor. Sou cardiopata, infartei aos 11 anos. Desde então, tomo uma infinidade de remédios. No entanto, a partir do infarto, adquiri diabetes. Quando do infarto, demorei para ser atendido e parte do meu coração necrosou. Segundo os médicos, infartei no centro cirúrgico. O que eu devo fazer? Agora, o que você recomenda, hein, doutor? Acho que tem uma informação errada. Ele acho que deve ter infartado há 11 anos, não aos 11 anos. Deve ser. Deve ser algum erro de digitação aqui. Tá. Deve ser. O que acontece? A gente tenta evitar que a pessoa infarte, porque quando ela infarta, vai necrosar, vai morrer uma parte do coração. E se for uma parte muito grande, o coração para de bater, a pessoa morre. E se não for uma parte muito grande, ela fica com uma insuficiência cardíaca. Se o meu coração tinha que jogar 100 ml de sangue por batida, ele vai jogar 40. Aí meus tecidos vão ficar mal oxigenados, vou ficar com falta de ar, vou ficar com o pé inchado e tal. A questão do diabetes, nessa pergunta... normalmente, quando a pessoa se descobre diabética, ela já estava, às vezes, 3 a 5 anos antes. Puxa!
Eu vou contar uma historinha rapidinha. 36 anos de idade, o rapaz, 130 quilos. Ele apareceu depois de ter tido um infarto e colocar stent. Aí ele falou assim, fiquei diabético depois do infarto. A pergunta, você ia ao médico antes? Não. Então... Mas eu não sentia nada, doutor. No dia do infarto eu estava com 440 de diabetes. Então, o problema é justamente esse. A gente acha que a gente só adquiriu a doença quando ela foi descoberta. Esse que é o grande problema, tá? Aí a importância da gente, seja para o sistema público ou particular de saúde, a gente fazer os nossos exames preventivos. Quanto antes a gente descobre, melhor, né, Gataz? Então, e você sabe que na questão do diabetes, graças a Deus, o sistema público, ele tem uma estrutura muito boa, tem medicamentos gratuitos, entendeu? Os ambulatórios deles são muito bem estruturados, tem as lancetas para medir a glicose, tem a insulina de graça. Então, assim, é que a pessoa tem que procurar o atendimento médico. E aí isso só depende de cada um, né? Aí tô tentando achar... Mas não porque sente. Porque a pessoa espera sentir alguma coisa para ir no médico. Não, gente, vai uma vez por ano no médico, mesmo que você não sinta nada. Antes a gente não acontecer nada... Falasse, o médico falasse, não, você está ótimo, do que você chegar depois de 5 anos e falar, você podia ter sido tratado antes, hoje você estaria bem melhor, né? Perfeito. Tem muita gente ouvinte perguntando também, Kátia, a pergunta da Lisandra Bruneto Lageado. Bom dia, meu marido teve um infarto aos 47 anos, os médicos falaram que seria estresse. Por que o estresse prejudica e como isso acontece? Boa. Olha, eu vou aproveitar assim para lembrar. Quando uma pessoa infarta, não é palavra do Dr. Gattai. Os grandes estudos pegaram pessoas em 52 países infartando e fizeram um checklist, fizeram uma estratificação, o que podia ser. Essa pessoa que infarta, ou ele tem um colesterol alto, e isso a gente sabe que é desde sempre, ou ela tem o tabagismo, que é terrível em jovens, 47 anos de idade, um camarada infartar, tem um risco de ser fumante. Ou ela tem a obesidade abdominal, ou ela tem a hipertensão arterial, ou ela tem o diabetes. Agora, se ela não tem nenhuma dessas 5 coisas, ela tem um pai ou um irmão que infartou cedo, entupiu cedo, uma mãe ou irmã que entupiu cedo. Não tem por onde. Jovem que infartou 27 anos de idade, se foi infarto, entupiu coronária, ou é anabolizante ou é cocaína. Ponto. Desculpa falar, mas essa é a real. Não é desculpa falar, porque é real, né, doutor Gattai? Não dá para entupir, Kátia, antes. Né? Física a coisa. Agora, tem uma pergunta daqui, da Maria Del Carmen Costas, ela diz o seguinte, tive um infarto cerebral aos 45 anos muito extenso, danificou 2/3 do cérebro. Pergunto se meus filhos podem ter também infarto cerebral ou no coração ainda jovens. Então, é uma pergunta legal. Você viu que eu falei, né? Ela não falou AVC isquêmico, ela falou infarto cerebral. Sim. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fala AVC, significa acidente vascular cerebral. Eu tenho o AVC hemorrágico, que uma artéria estourou e derramou sangue, que normalmente é grave e a culpa é a pressão alta mal controlada, ou os defeitos que são os aneurismas cerebrais, que são uma surpresa. No caso da pessoa que fez a pergunta, desculpa, eu não lembro o nome dela. A Carmen. A Carmen. Então, o que tem mais genética, Carmen, é o AVC hemorrágico. É o romper uma artéria. O caso que você apresentou, um AVC isquêmico, um infarto que levou a um infarto cerebral, ele não é tão genético. Normalmente, jovens com AVC isquêmico podem ter, às vezes, má formação no coração, ou arritmia cardíaca, ou até doenças no sangue que fazem o sangue ficar muito grosso, muito espesso, que levam a trombose. Então, talvez, se você souber o teu caso, e seu caso for problema no sangue, risco de fazer trombose, realmente teus filhos têm que ser investigados. Então, ela tem que buscar essas informações, né? Isso, saber por que ela fez o AVC isquêmico dela, por que ela fez o infarto cerebral, qual foi o motivo. Ah, tem um buraquinho, uma coisa comum é que pelo tamanho dela, ela fez um baita de um coágulo, então pode ter sido por causa de uma arritmia chamada fibrilação atrial. Mas tem um buraquinho no coração, do átrio direito para o átrio esquerdo, que a gente nasce com e ele fecha. Em algumas pessoas ele não fecha.
Chama forame oval patente. Fica uma comunicação de um lado para o outro. E ali pode formar um coágulo que vai para a cabeça e dá um AVC. Agora, não seria bom, caso a pessoa consiga, né, num plano de saúde, não sei se o sistema público faz, um mapeamento genético até para os filhos, em casos assim como esse que a gente está falando da Carmen, que tem essa preocupação com os filhos, que os filhos façam um mapeamento genético para ver se há algum traço de hereditariedade, porque pode ser não só dos pais, pode ser dos avós. E antigamente as pessoas morriam cedo, morriam mais velhas e não sabiam o diagnóstico. Todo mundo falava, morreu do quê? Ah, coração. Quando não sabia o que era coração. Então, o mapeamento genético ajuda nisso? Eu diria o seguinte, o mapeamento genético vai mostrar uma tendência para, vamos dizer, fabricar uma proteína que leva a trombose. Então, o que é mais fácil do que o mapeamento genético? Verificar se a pessoa tem no sangue substâncias que geram trombose. Então, a proteína S, o anticorpo cardiolipina. Então, tem substâncias que nós conhecemos, uma mutação do fator 5 de Leiden. Tem substâncias, Kátia, que são genéticas. Então, é mais fácil ir em cima dessas substâncias do que o mapeamento genético. É muito mais simples a investigação. Tá, eu estou te perguntando isso porque a minha irmã, a Carla, fez cirurgia há 4 anos já. Na cabeça, ela tinha um tumor benigno, sei que teve trombose. E aí o médico dela, doutor Leandro Teles, por sinal, pediu que a minha sobrinha fizesse o exame para ver se a trombose da Carla foi em relação à própria cirurgia, foi uma cirurgia muito longa, ou se era uma característica dela. E tanto a Carla fez como a minha sobrinha fizeram, e nenhuma das duas tinha hereditariedade para isso. Então foi percebido que foi causado pelo extenso tempo de cirurgia. Às vezes as pessoas ficam com medo de mapeamento genético, mas é a única saída, em alguns casos, para a gente conseguir saber o que a gente tem que ficar mais atento, né? Faz sentido nessa história, mas, por exemplo, se ela tinha um meningioma, que é um tumor benigno, ele tem risco dos familiares realmente ter também. Então, se a mãe teve um meningioma, que é um tumor benigno, pode olhar para os filhos que eles podem desenvolver também. Olha, chegaram outras dúvidas, a gente tem um áudio que mandaram pra gente, vamos ouvir? Não, o ouvinte participando muito, viu, Kátia? Inclusive, tem muita pergunta aqui, né? Vamos ao primeiro aqui. Vamos. Bom dia, Kátia. Meu nome é Gilson, aqui de São Bernardo. Fiz uma angiotomografia e acusou que eu tenho que colocar um stent por causa do entupimento. Eu queria saber o seguinte, eu não tenho condições de colocar e estou aguardando o SUS me chamar. O que tenho que fazer para não ter um infarto durante esse tempo de espera? Obrigado, bom dia a todos. Um beijo para você, viu, Gilson? Ô, Gataz, ele tem que colocar um stent. Eu posso dar uma corridinha de mais 10 quilômetros e voltar, Kátia? Pode não. Perguntinha fácil agora. Seu Gilson, é assim, o que ele falou? Como é que eu descubro, aí entra até uma pergunta que você fez anteriormente, Kátia, como é que eu descubro se eu tenho coronária entupida? Uma delas é o teste ergométrico, mas o teste ergométrico, que vê o eletro, aquele gráfico, ele come bola em 70%, em 30% das vezes. Quer dizer o quê? Se eu pegar 100 pessoas como o Sr. Gilson, que está entupido, ele vai descobrir 70, 30 vão passar como saudáveis. Tirando esse teste ergométrico, eu tenho a cintilografia do miocárdio, que aí eu já vou ver fotos do músculo cardíaco, e é um exame que pega 98% dos entupidos. Aí, fora esse exame, tem um exame de anatomia, que é uma tomografia, que nem a gente faz para o joelho, faz para a cabeça, faz para o braço, só que é uma tomografia com uso de contraste e um software específico para poder ver as artérias do coração. A gente já até levou no programa para você umas vezes, Kátia, foi muito bacana essas imagens. E aí aconteceu o seguinte, o seu Gilson foi detectado como uma obstrução. Para ele falar que tem que pôr um stent, ou seja, desobstruir, é porque é um entupimento maior que 70%, é um entupimento grave. Se ele está com entupimento grave, ele fechar 100% e ter um infarto. Então, uma das coisas básicas para isso, que o médico dele deve ter dado para ele aquele ácido acetilsalicílico ou equivalentes, ou antiagregante plaquetário, para evitar que se forme um coágulo em cima daquele entupimento e ele não tenha um infarto agudo. Ele não deveria fazer atividade física de esforço,
E se ele tiver dor no peito, normalmente no meio do peito, ele tem que correr isso. Ele tem que correr para o pronto-socorro, porque ele pode estar com aquele entupimento dele tá instável e ocluindo. Então, assim, a passagem cuidado. do sangue, né? Porque no momento, se ele está com entupimento parcial, ele tem uma isquemia, falta de sangue. Mas se ele fechar 100% por um coágulo que pode grudar naquele lugar, ele vai ter o infarto do miocárdio. Então ele vai ter que tomar, no mínimo, um antiagregante plaquetário, que o médico dele deve ter dado. Às vezes ele tem que tomar vasodilatadores, que aí vai depender de outros detalhes, mas ele tem que estar seguindo com o médico dele até fazer pelo SUS, não tem problema. O único problema é o tempo que tem que esperar para conseguir fazer a cirurgia, né? Que aí depende do juiz também, né? Mas eu vou falar um negócio. A gente tem na parte da cardiologia um sistema muito bom. Você tem lá no INCOR, você tem no Dante Pazanese. Mas, se eu não me engano, ele não é de São Paulo, né? O Gilson, que a gente mandou o áudio. Ai, Kátia, agora... Eu acho São que Bernardo. São Bernardo, né? Então, São lá Bernardo. tem uma rede também, lá tem uma rede de hospitais boas, mas é assim, a gente tem uma estrutura muito boa na cardio, Kátia, graças a Deus. Mas ele disse que o médico mandou esperar chegar o momento dele fazer. Mas não vai demorar. Não demora. Não vai demorar. Olha, não demora. aqui tem outra pergunta do Tiago, que ele falou o seguinte: doutor, não posso ficar muito tempo de cabeça baixada, senão eu me sinto sufocado. Isso pode ser um sinal também de, muitas vezes, alguma complicação no coração ou não, Gataz? Kátia, fala pro Thiago levantar a cabeça, pô. Se faça mal, pra que fica abaixando, cara? Não, mas deve ser assim, quando ele vai amarrar o sapato, essas coisas, né? Não é, não tá brincando de morcego. O cara, doutor, eu ponho o dedo aqui no braço, dói. Tira o dedo, pô. Caramba. Mas eu entendo, Thiago. A gente, de tanto ouvir todos os sintomas de todas as doenças, você sabe quantas vezes eu já te perguntei, eu e o Rodrigo, Gataz, pelo amor de Deus, isso aqui eu tô sentindo, não sei o que lá. Então, pode ser um sintoma de alguma coisa ou não? É assim, ó. Não, falando sério. Agora, desculpa. É que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ah, não, tudo mas bem. a gente tem que ter bom humor nessa vida, né? Sempre tivemos, né, Kátia? Faz 17 anos que a gente conversa, graças a Deus. Pois é. Ó, é assim, o que acontece? Quando a gente respira, o nosso diafragma abaixa, o pulmão enche de ar e depois você expira e o diafragma sobe. Quando você agacha, você dificulta essa expansão do seu diafragma. E, naturalmente, fica uma respiração curtinha e você se sente sufocado. Principalmente se ele tiver com barrigão. Aí comprime mais ainda, né? Tá bom? Mas não é um sintoma cardíaco, não. Tá bom. Mais uma pergunta aí, Danilo, vamos ver? Sim, vamos lá. Bom dia, Kátia. Bom dia, doutor. O Sérgio, taxista. Eu sou sedentário, eu fumei durante 46 anos. Já fazem 9 que eu deixei o cigarro. E eu gostaria, qual é a chance que eu tenho de infarte ainda? Muito boa pergunta do Sérgio. Desculpa, eu só não peguei a idade dele presente. Eu não vi. Vamos falar, se ele fumou 46, ele deve ter uns 62, mais ou menos, eu acho que ele nem falou a idade, não então, peguei. Quando uma pessoa para de fumar, olha, só para reforçar, o cigarro é a segunda coisa que mais dá infarto. E se você pegar jovenzinhos com menos de 42 anos de idade, é a primeira disparado. Então, o seu Sérgio, ele ganhou uma vida nova ao parar de fumar. Um ano que ele parou de fumar, ele diminuiu o risco dele em 50%. Puxa, bastante. Em 9 anos que ele já não fuma, praticamente ele está chegando perto do risco de um homem da idade dele. Então, assim, o legal do cigarro, se a pessoa conseguir parar antes dos 44 anos de idade, ela vai levar, não vai levar para o futuro grandes complicações. Agora, tá? Mas 10 anos quase sem fumar, ele zerou. Praticamente zerou? Praticamente zerou, Kátia. 10 anos você zera a parte do risco cardíaco. Que bom. Agora, o do câncer de pulmão são 20 anos. 20 anos. O doutor Gataz, deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente falou do tabagismo. E a bebida alcoólica?
Ela prejudica também, não? Você... É o Ricó que está falando? Isso, sou eu. Você está me oferecendo ou está me perguntando? As duas coisas. Ô, Ricó, porque muita gente também, desculpa, viu, doutor, interromper, mas é que muita gente fala do vinho também, né? Diz que o Dizem vinho que o vinho ajuda. né? Toma assim uma garrafa de vinho por dia. Meu pai toma um cálice por noite. Não, então, Ricó, é assim, a bebida alcoólica, ela tem pro coração um negócio que a gente chama curva em J. Então, por exemplo, você não bebe, você tem um risco de ter um infarto. Você bebe um pouquinho, o teu risco diminui. Você bebe 2 pouquinhos, o teu risco diminui. Você bebe 3 pouquinhos, o teu risco já voltou a aumentar. E se você passar de 4 doses dia, teu risco de ter um infarto e um AVC hemorrágico aumentou. Então, assim, de modo geral, não é nem só infarto, é doença cardiovascular. Infarto e AVC. Você tomar uma quantidade pequena regularmente pode te proteger. Mas se você passar dessa quantidade pequena, você começa a aumentar o risco. Não sei se ficou fácil de entender. Sim, quer dizer... Mas é uma curva em J, que você começa a diminuir mortalidade e de repente você começa a aumentar a mortalidade. Então vai parecer uma letra J. Entendeu? Entendi. Mais uma pergunta aí, vamos ver, Danilo? Tá chovendo, o WhatsApp não tá para lotado. Aqui. Vamos colocar mais uma pro doutor. Bom dia, Euclides de Peruíbe. Eu tenho um aneurisma de 4 centímetros na aorta, na parte abdominal. E o médico disse que isso não tem tanto perigo de fazer essa cirurgia. E eu estou preocupado. Pergunta pro Gataz aí. E aí, Gataz? Posso correr mais 12 quilômetros e voltar? Acho que vai ser importante. Vou dar mais uma corridinha e já volto. Não, é assim. Realmente, assim. Ele não localizou. A artéria aorta, ela nasce no ventrículo esquerdo e ela vai até abaixo do teu umbigo. E aí ela vai dando os ramos para os rins, os ramos para o intestino e outros ramos. Então, o aneurisma de 4 centímetros não é perigoso de estourar, não depende do lugar que ele está. Porque acima de 5,5 centímetros, 6, ele tem risco de estourar. Então, ele tem que tratar. Primeira coisa, não é tipo, você vai tratar quando tiver com risco de explodir e morrer subitamente. Então, ele vai ter que tratar. É uma cirurgia grande, é uma cirurgia de risco, mas é muito mais perigoso não fazer nada. O não fazer nada pode trazer uma complicação muito maior e muitas vezes irreversível, né, Gataz? É que, na verdade, a complicação maior é morte súbita. Então, irreversível. Então, se a gente pega um aneurisma que rompe fora do ambiente hospitalar, você tem uma mortalidade de 80%. Então. Se você faz uma cirurgia com data e hora programada, você vai ter uma mortalidade talvez de 4% a 8%. Não é baixo, mas é muito menos que 80%. Agora, então, assim, é feito por um cirurgião cardíaco, um cirurgião vascular, esse tipo de cirurgia, entendeu? É uma equipe, é que nem fazer cirurgia do coração, é uma cirurgia grande, mas tem uma estrutura muito grande. E o que pode evitar um problema como esse? Eu confio. O quê? Então, eu disse que eu confiaria numa cirurgia, sem medo. Tá, mas assim, o que a gente pode fazer para evitar um problema como esse que a gente viu desse ouvinte aqui da rádio? As duas coisas que dão aneurisma são falta do controle da pressão alta e problemas de colesterol. Duas coisas que a gente controla, né? Então, controláveis, mas aquela coisa, a pessoa não trata, ela não sente. Sim, então. Só vai tratar os 60 anos de idade e tal. O que acontece, Kátia? A parede da artéria tem 3 camadas. E o aneurisma é que a parede ficou frouxa, o cano está dilatado num lugar específico. E quando ele dilata a artéria, ela fica fininha e fica com risco de romper. E por que ela dilata? Se ela está recebendo um jato de pressão muito forte batendo na parede dela, ela vai dilatando e afinando. E o colesterol depositando na parede vai provocando uma inflamação que também faz isso. Então, o tratamento
dos fatores de risco cardiovasculares, que são diabetes, pressão, colesterol, tabagismo, vai ajudar a evitar essas más formações. Olha, gente, mais uma vez aquela boa e velha história. Vamos controlar o que a gente sabe que a gente tem, vamos ver o que de fato a gente tem o quanto antes, ao invés de ficar protelando uma ida no médico, fazer um exame. Falar que é gostoso fazer exame é uma grande mentira. Adoro o Gataz, mas adoro ele num jantar, pra gente falar bobagem. Então, você foge de mim, Kátia. Eu fujo de você mesmo. Claro que fujo. O pessoal é fofoqueiro. Outro dia foi no consultório, você viu que a Kátia vai mudar? Eu falei, nossa, como é que vocês sabem? A casa dela é tão legal, pô. Mas então, mas você foi lá em casa. Tô esperando ela me convidar de novo pra ir lá, maravilhoso. Então, agora, deixa passar essa pandemia, que aí a gente vai fazer o open house pra você. Poxa vida, olha... com churras, aí muito você vai ver gostoso. que bom. Sou muito feliz de ser amigo teu, do Ricó, de a gente ter essa relação aí, que nem eu falo, a minha filhota aqui, eu fui a primeira vez no seu programa, menino. Ela tinha feito 1 ano, então, em 2003, a Mirinha tá com 18, tá fazendo faculdade de psicologia. Fez psicologia, o Felipe, meu filho mais novo, fez psicologia também. Ela começou agora nesse semestre a psicologia, então faz um tempinho, né, Ricó? Faz pouco, né? Faz pouco. Agora, Gataz, falando até do quanto que a gente tem que se ligar no que deve ser feito o quanto antes, você falou que logo no começo da nossa conversa, eu fui correr e voltei agora e nem deu tempo de tomar banho. Eu falei, eu tomo remédio preventivo dos problemas que eu posso ter, já que minha família, todo mundo tem colesterol muito alto. Também tomo. Rodrigo também. A gente faz ginástica. A gente tentou qualquer milagre antes disso. E a gente viu que não adiantava, que o negócio era fazer a coisa certa, né, Gataz? Certo. Não é? Não tem muito segredo. Olha, eu fiz um vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, Antônio Gataz, sobre check-up. Tá? É um vídeo super explicativo dizendo o que eu tinha que tomar cuidado. É isso que a gente acabou de falar. É tudo Primeiro, isso. prevenção de doença cardiovascular. Segundo, prevenção de câncer. Tá? E aí, fora isso, é só Deus. Porque eu vou te contar, eu estou muito chateado. Recentemente, perdi alguns pacientes. Hoje eu tenho 25 anos de consultório. Então, um pacientezinho que tinha 70 anos, hoje 95, né? Então, imagina. Então, esse ano eu perdi muitos pacientes e perdi pacientes jovens também. O que é triste, né? Quando você perde um paciente que não estava se cuidando, você vai falar, poxa, mas ele não se cuidava. E o problema é que às vezes eu acho que é um teste para minha fé. A gente viu gente que se cuida, jovem, morrendo morte súbita, porque aí você tem que entender também que nem eu falo, faz a sua parte. Sim. Faz seu check-up, faz sua atividade física, evite o cigarro e vai no médico regularmente. Depois disso, é uma loteria. É uma loteria, desculpa, acho que é por aí, viu? Mas se a gente não faz o exame, é uma roleta russa. Então é muito pior, né? Mas eu nunca vou falar bem feito. Eu não vou chegar pro paciente e falar, bem feito, viu? Te avisei. Sim, mas... Não pode, mas... Mas o Gataz, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vivendo esse momento aí de pandemia. Tudo bem que já falamos muito sobre isso, mas uma coisa que eu sinto é, quando a gente estava vivendo no nosso ex-normal, a gente tinha momentos que a gente conseguia relaxar, sair com os amigos, sentar, descomprimir. Hoje em dia, ou é trabalho, porque a coisa virou de um jeito que ontem eram 11 horas da noite e a gente estava resolvendo um problema. Tá fazendo um call com o cliente. E a gente não tem esses momentos de descompressão. Você tem toda a razão. Ô, Ricó, eu sobrevivi à pandemia porque eu também entrei na medicina pela telemedicina, né? Atendi pacientes de Recife, de Belém do Pará, atendi gente do Brasil inteiro. E, meu amigo, o computador acaba com você, acaba com a tua privacidade, as consultas são mais longas, a gente não está dando espaço para a gente. Ontem acho que 10 horas da noite eu estava respondendo mensagem de paciente, entendeu? Então acho que a gente tem que impor regras e limites.
E o convívio com nossos amigos é fundamental. Quem antes da pandemia estava com um pouco de ansiedade, agora está com pânico. Quem estava bem controlado da ansiedade, pirou. Então, assim, esse momento emocional da gente, essa restrição que a gente vive, aí o que o cara faz? Compensa na comida, compensa na bebida, compensa em coisas... Porque você não pode sair para correr, tem que usar máscara. A gente tomou um grito de um velho hoje lá na rua. A gente estava correndo, é o grupo do Clube Sírio, da Race e do Clube Sírio, né, da nossa assessoria. Aí estava correndo, o velho, põe a máscara! E não sei o que, dando bronca na gente, no meio da rua, pro lado do Parque do Ibirapuera, pô. O pessoal tá louco, gente. O pessoal mas corre de máscara ou sem máscara? Então, é o tipo da coisa... politicamente correto é correr de máscara, mas para a saúde não dá. A gente correu 10 quilômetros hoje, 11. De máscara. Não dá, meu. Olha, e tava quente. A gente tirou uma foto, tava 30 graus às 9 da manhã. Você sabe que ontem eu vim a pé para Band, 5 quilômetros de onde a gente está, que a gente está num flat mais ou menos perto daqui, até fazer a mudança. Menino, era 10h30 da manhã, mas tava um calor e eu de máscara. Subiu os caras americanos que parecia... Sem chover, a poluição lá em cima. E eu de máscara. Nossa! E você sabe que eu ando rápido. E tava muito seco ontem. Tava muito seco. E eu com a minha garrafinha d'água, mas eu lá, firme e forte, eu ando muito rapidinho. Comecei a subir os caras americanos, eu parecia um boxer, sabe? Eu falei, cara, diminui a velocidade. Uma máscara você não tira. Passou um caminhão, jogou uma fumaceira em mim, eu tive que atravessar a rua. Eu falei, cara, de máscara, sufocada. Então eu acho que a gente está super sobrecarregado de tarefas profissionais, porque o mais prazeroso que a gente faz é trabalhar hoje em dia. Verdade. E a gente, já amando o que a gente faz, a gente não põe umas certas regras. E ao mesmo tempo de distração que a gente tem, caminhar de máscara. E os assuntos, o louco é que os assuntos ficaram... Porque assim, a gente não encontra nossos amigos. E quando encontra... Você fala só de doença. Nossos amigos também estão com assuntos limitados, porque eles estão vivendo aquilo. Então a gente falou o quê? De pandemia, de trabalho de pandemia. E a minha consulta era demorada, minha consulta era de 1 hora. Agora... Tá sendo 1h30, porque meia hora é só para falar de Covid. Então, por falar nisso, você viu que Oxford vai voltar a testar as vacinas, né? Isso é legal. Pedro tem informações sobre isso. Quando a vacina é assim, o problema é o seguinte, Kátia, a questão que a gente fala do remédio de colesterol. O remédio de colesterol já foi usado em mais de 1 milhão de pessoas. Então, em 1 bilhão de pessoas. Então, assim, a gente sabe tudo que pode dar. A vacina, na hora que ela entrar, 100 mil pessoas testadas, uma complicação rara não vai aparecer. Com 200 mil pessoas, não sei, com 500 mil pessoas, aí você começa a ver a complicação. Se você lembrar, em 2008, a gente foi no programa falar do Rimonabanto, o Acon, remédio que tirava a barriga. Foi. O remédio era um antidiabético fora de série. Quando bateu 500 mil pessoas tomando, tiveram 3 suicídios. Acusaram o remédio e o remédio caiu de linha. Então, assim... E foi o remédio ou não foi o remédio que causou isso? Ele mexia no emocional, então pode ter sido. O laboratório não vai comprar essa briga e pegou e falou, tirou de linha. Porque mesmo no grupo placebo tinha suicídio. Então... Mas tinha 3 suicídios no grupo remédio e 1 no placebo. Então, tinha mais no grupo remédio. Então, acabou. Caiu do mercado. Mesmo então, que pudesse ser outra coisa, quer dizer, esses 2 casos de suicídio, grande, né? as pessoas já estavam muito deprimidas, já estavam com muita ansiedade, enfim. Mas mais fácil tirar do mercado, né? Então, eles não vão comprar essa briga, né? Então a gente tem que esperar. Calma, não vai sair vacinando, não. Eu acho que assim, a gente hoje tem aí 8 meses de conhecimento da doença. É mais fácil usar máscara e álcool gel, continuar com as nossas proteções, que isso vai continuar até metade do ano que vem, gente, infelizmente, para depois você viver o normal. Eu comprei uma máscara, Ricó, que é super legalzinha para fazer exercício, que na fisioterapia que eu faço, eu tenho que usar máscara e tal, e tá indo bem. Tem ela aí para mostrar pra gente?
Não, tá na porta de entrada lá. Mas é uma que processo tem... de desinfecção. O doutor não pode levantar também. Não pode levantar também, é verdade. Não pode levantar que eu tô sem short, lembra? Pelo amor de Deus, não levanta que eu não quero ver nada. Sabe Não, que a mas ignorância é uma você deve bênção. ver um monte de gente correndo que ela tem um negocinho vermelho bem em cima do qual é. Depois manda a foto pra gente no WhatsApp. Eu mando sim. Manda sim. Mando sim. Agora... Essa daí, ela é bem legal. É bem Mas legal. o problema meu é que eu sou narigudo, tá meio apertado, né? Mas tudo bem. Deixa eu tirar outra dúvida com você, que chegou aqui da Clarice, ó. Doutor, tem o prolapso da válvula mitral leve. Pode dar problema no futuro? Meu irmão também tem. Meu pai tinha problema de coração e minha irmã também tem. O que é isso? O prolapso, gente, prolapso, o que quer dizer prolapso? Quer dizer projeção. Então, a parede da válvula, a válvula tinha que fechar retinha, mas ela fecha torta, vamos falar assim. Então ela fica meio Esse bamba. fechar torto, ela na verdade, sabe aquelas portas bang-bang que a gente entra? Então, quando ela fecha meio torta, mas fecha. Esse fechar torto chama prolapso. Ou seja, não é nada. Ah, tá. Então não tem problema. No passado, pelos equipamentos de ecocardiograma mais simples e pelas definições mais simples, se via prolapso em todo mundo. Hoje em dia, você vai ver uma pessoa que tinha um diagnóstico de prolapso, ele vai dizer, hoje não é mais prolapso. E esquece. Toca a vida, vai correr, fica bem. Tem mais uma pergunta aí, não tem do ouvinte? Opa, tem um monte aqui milhares. de ouvinte. Vamos lá, colocar mais uma aqui. Bom dia, Kátia. Manda um beijo aí pro Guga de Ribeirão Pires. Deixa eu fazer uma pergunta pro doutor aí, ó. Eu não bebo nada alcoólico, nada. Só tomo um vinho, um cálice por dia. E o que eu mais adoro é uma picanha e um contrafilé. Eu tenho algum risco de ter um infarto? Ele começou falando que ele não faz. E depende de quanto de picanha que ele come e por se dia. come a tal da gordura da picanha, né? Depois dessa conversa, viu, doutor? O open house da Cátia que ela vai te servir vai ser um churrasco aquele da Bela Gil. Vegetariano. Que é a melancia na grelha, viu? Não, vem com essa, porque olha, eu adoro a Bela Gil, mas esses churrascos aí eu tô fora. Olha, pela voz do nosso amigo, ele tem refluxo. Pela voz você sabe? Pela voz dele dá para saber que ele tem uma voz meio grossa, ele é gordo, ele é obeso, deve ter um pescoço largo e ele deve ser meio forte. Então, assim, esse vinho que ele toma por dia, primeiro, ele falou que não bebe nada alcoólico. O vinho é alcoólico, tá? Tem 12 a 14% de teor alcoólico. Esse vinho não vai neutralizar a gordura da picanha. Esse vinho não vai proteger. Então, assim, a carne, a gordura, mesmo que seu nível de colesterol seja bom, ela aumenta o risco de entupir a artéria, viu, gente? Então assim, qual que é o negócio? Não é que você não pode comer. Você não pode comer com frequência. O brasileiro come carne vermelha 5 vezes, 7 vezes por semana, 2 vezes por dia. Então a gente tem que intercalar, né? Mais peixe, mais frango. O frango sem a pele, que a gordura lá é saturada, é ruim. Entendeu? Tudo com moderação vai bem. E fazer atividade física, né? Porque também não adianta a gente moderar e aí enche o corpo de comida e deita no sofá. Aí depois levanta, pega mais a sobremesa e deita no sofá, né? Não, mas deixa eu falar uma coisa. O pessoal me enche as paciências. Doutor, que eu engordei na pandemia porque não faço exercício. O cara come 7 mil calorias por dia e ele vai dar uma caminhada que vai queimar 250 calorias, vai fazer diferença? Não. Nenhuma. Não. Mas se ele comer... Mas é assim, eu quando comecei a fazer exercício físico, eu percebi da lei da compensação, que é diferente do que essa que você falou. Eu fazia exercício, eu ficava tão morta, tão cansada, que eu olhava e falava assim, ai, cara, eu não vou comer tudo isso. Aí ela não conseguia dormir de tão cansada que ela tava. Eu não dormia, tamanha dor no corpo. Mas sabe o que acontece? É que eu aprendi com esses anos de consultório o seguinte, doutor, quando eu faço exercício eu emagreço. E o cara emagrece. Por quê? Eu faço exercício, eu não como porcaria, eu durmo mais cedo, ou seja, ele sai de um ciclo vicioso e entra num ciclo virtuoso. Entendeu?
Por exemplo, na verdade, Kátia, só por você, pelo Ricó e pelo Danilo que eu parei aqui. Eu ia parar no clube para tomar cerveja com os meninos e comer quibe cru, tá? Mas tudo bem. Mas aí você volta lá agora, que eu bem te conheço. Você vai tomar um banho, pegar seu skate e vai de skate até lá para tomar sua breja com o seu quibe cru. Eu vou mandar a foto da máscara para você e do meu brinquedo novo. Eu comprei um patinete estilizado que parece uma motoca. Eu botei o adesivo da Harley Davidson. Vocês vão ver que loucura. E manda aquele seu vídeo da videocassetada do skate também, que é bom. Okay? Pô, não brinca. Isso daí é fora de série. Gente, vocês não têm ideia, doutor Gataz. Você tá com 50 já, Gataz? 54 eu fiz dia 30. 54. Ô, Kátia, outro dia eu fui na casa de um paciente meu no fim de semana. Aí chegou uma pessoa e olhou pra mim e falou: eu de bermuda, contando piada, tomando vinho, do jeito que você conhece também. Sei. Aí eu falei: você que é o Gataz? Eu pensei que era um senhorzinho, todo sério, todo... Não, você não perde a sua identidade, isso é muito bom. Porque as pessoas acham, por isso que eu falei, você já fez 50. Porque você faz as mesmas coisas que te animava e que você gostava de quando você tinha 20. Por que a gente, quando faz 50, eu tenho 51, eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer. As pessoas acham que você vai se transformar num outro ser. Mas o importante é a cabeça não envelhecer, né, Gataz? Mas sabe o que acontece, Rico? Eu acho assim, é a minha parceira também. A Ana me conheceu numa viagem fazendo bagunça. Comprou essa briga, não vai querer que eu mude depois. Agora então esquece. Ela é super parceira. Eu tenho uma mulher parceiríssima que ajuda, ela não dá bronca. Tem umas artes, depois eu conto, mas não dá para contar aqui, né? No ar. Que ela só apoia. Então, se ela olha feio pra mim, que eu fiz muita bobagem. A bobagem mas foi eu tenho grande. Uma parceirona. Mas você também é muito parceiro dela, porque ela sempre fez corrida, participava de maratona e te incentivou também a você se movimentar de uma outra forma. Então, eu acho que isso que é muito bom, até para quem está ouvindo a gente, que é o que eu e o Rô a gente tem, você tem que ser parceiro de verdade. Se o outro não gosta de fazer alguma coisa... Tenta ver se incentiva a fazer. Às vezes falta um pouco de incentivo, porque tá preguiça da gente se mexer muitas vezes. Então, quando você tem alguém junto com você, é muito prazeroso. Sua vida não mudou, Gataz? Vai 17 anos que a gente conhece até aqui? Então, é assim, na verdade, eu tenho 20 anos de casado, parece que eu tenho uns 70, viu? Mas tudo bem, vai. E com a pandemia, então, parece que cada ano são 5, né? É que nem Big Brother. Você sabe, ô Rodrigo, sabe que eu descobri que minha mulher é mais legal do que eu pensava, cara, nessa pandemia? Mas é claro, você não tinha tempo de ficar com ela. Ele tá fazendo média com ela. Tá fazendo média, aprontou. Deixa ele. Olha, é fora de série, meu. Porque eu sou muito porcaria, gente. Pra me aguentar, só ela mesmo. Olha, Gataz, quem quiser saber um pouco mais sobre saúde... você ainda tem no teu site, você tem aquela calculadora que você põe sua idade. Isso. Oi? Isso. Tem, mas assim, na verdade, eu tô mandando mais... Meu site tá lá, tá meio esquecido, do www.drgataz.com.br. Tá no YouTube mas agora? Mas o que tá legal, eu tô atualizando mais o canal do YouTube, Antônio Gataz. Então lá, Antônio Gataz. Nossas entrevistas... Tudo lá. Uma coisa engraçada, Kátia, todo dia tem pergunta... basicamente da arritmia e de insuficiência cardíaca. Tem 50 assuntos que nós já falamos, né? E a dúvida é sempre desses. Mas a arritmia é todo dia. E é aquela coisa, é uma coisa que a pessoa sente e que não é grave. O colesterol, a pressão, o diabetes e o tabagismo, que é grave, a pessoa não sente nada. Então... né? Esse é o problema. Por isso tem que fazer as prevenções, os check-ups. Sempre. Só lembrando então, gente, vai no canal do YouTube, youtube.com/Antônio Gataz. O Gataz eu vou soletrar, que é G-H-A-T-T-A-S. E aí você tem lá as informações nos vídeos. E o Gataz... Gataz, teve uma paciente sua que deixou recado aqui no YouTube, agora já passaram tantos, vão pegar o nome dela, e ele falou assim, ô Tony, não vem com essa não, suas consultas já eram de 1h30, porque a gente conversa bastante, então acho que já tá em 2 agora, hein, Gataz? Pior que é verdade, essa é uma fama minha ruim, eu não queria ficar tanto tempo, mas é que eu tô em casa, eu fico no consultório, conto piada...
É uma delícia. Então, eu já várias vezes ia marcar para ir no seu consultório, só que eu tinha que tirar o dia livre, acabei não... Ai, ó... Deixa boa ele. Desculpa, Rico. O pior é que a gente... Não, é verdade. A gente ia precisar do dia livre, porque aí a gente já ia dar uma esticadinha antes da pandemia, ia jantar em algum lugar. Então, esse ponto é real. Um beijo pra você, viu, Gataz? Obrigada mais uma vez. Olha, eu fiquei muito honrado pelo convite. Semana passada eu não pude estar com vocês, que eu estava fazendo uma endoscopia no dia. Se eu falo bobagem sóbrio, imagina após endoscopia. Não, eu ia falar só bobagem. Não, pós-endoscopia, você sabe que eu gosto de uma bobagem e incentivar você depois nunca mais vai conseguir sair de casa. O problema é que depois da endoscopia com dormonide, você esquece o que fala, né? Então, você esquece, mas quem escuta não esquece nunca mais. Um beijo pra você, viu? Convite. Obrigado mesmo pelo carinho de sempre de vocês. Sabe que a gente te ama pessoalmente e profissionalmente também, tá bom? Verdade. Um beijo. Fica bem. Obrigado. Valeu, Danilo. Tchau, tchau. Bom dia, doutor.